O que é que Júpiter tem a ver com essa onda, com essa febre de bebê reborn? Meu nome é Carol Garcia, sou terapeuta e astróloga e hoje eu vim contar aqui um pouquinho para vocês que Júpiter estará no signo de Câncer em breve, já, dia 9 de junho, né? Tá próximo, só que a gente já vai sentindo essa reverberação. E o que isso pesa nesse momento, né? Primeiro que a gente tem o grande benéfico, aí, o todo-poderoso Júpiter, né? Que é um planeta de longo alcance, né? De muitos conhecimentos. Júpiter, né, o Zeus na mitologia grega, considerado aí o pai de todos, aquele grande criador, grande, né, que tem muitos filhos, enfim. Então ele fica exaltado, sim, no signo de Câncer. Ele está em Gêmeos, está finalizando seu ciclo e já vai entrar em Câncer, que é também um signo de nutrição, né, afetiva, de cuidado, de maternagem, né, aquela coisa do carinho, né, da amorosidade, é o signo da família, né, por isso que ele é tão compatível com Júpiter, né, às vezes a gente até acha estranho falar, mas Júpiter, tudo bem, ele rege Sagitário, que é expansivo, que é fogo, né, elemento fogo, e de repente ele fica bem também, em alguns outros signos de fogo, mas em Câncer, né? Muita gente pergunta, mas em Câncer, Carol? Pois é, em Câncer. Apesar de ser um signo de água, que é um elemento bem, né, diferente, bem... não é o oposto, né? Porque o oposto ali do fogo seria o ar, mas é um elemento incompatível, podemos dizer assim, né? Fogo e água, né? O fogo esquenta a água pode apagar o fogo e por aí vai. Então eles são realmente incompatíveis, mas a água de Câncer é uma água nutritiva, né? Que ela tem, e também, lembrando que temos água de peixes, né? A gente se lembra só do Sagitário porque é também o regente de Sagitário, mas ele é corregente de peixes, né? Na astrologia lá mais antiga, a gente tem ele como regente desses dois planetas, desses dois signos, perdão, Sagitário e Peixes, porque a gente não tinha ainda, né, a descoberta de Netuno, que é o regente hoje moderno do signo de Peixes. Ainda para a astrologia védica, muitos astrólogos védicos consideram, né, os planetas geracionais e outras linhas, ou seja, muitos outros profissionais não consideram. Então isso varia bastante, mas também na astrologia tropical isso acontece. Tem muitos profissionais que utilizam, tem profissionais que não utilizam, e tá tudo bem. Eu gosto muito, eu acho que eles são extremamente auspiciosos, né? Eles realmente envolvem a nossa vida, eles têm impactos formidáveis. Até Plutão, coitado, que já foi desconsiderado de novo, né? Não é mais considerado um planeta, né? O coitadinho do Plutão, que é poderosérrimo, a gente sabe o poder que Plutão tem, né? E ele é o regente hoje de Escorpião, mas Marte também rege Escorpião, por isso que ele fica exaltado também no signo, né, Marte em Escorpião. Bom, voltando aqui, né, fazer só um parênteses também, que voltando para a boneca, esses bebês reborns, eu não quero entrar muito na esfera psicológica, né, dessa febre aí, desses bebês que realmente são filhinhos do demo, né? Eu realmente, minhas filhas, quando me pediram essas bonecas, anos atrás, eu morava em Santos ainda e teve uma febre disso, há uns 6 anos atrás, assim, mais ou menos. E aí um monte de criança tinha na escola e elas queriam, eu falei, eu não compro isso aí tira total a ludicidade da criança, né? Brincar com um boneco que parece gente, é bizarro assim, né? Eu nunca gostei daquilo. E elas também não gostavam muito, mas era mais pela onda, né? Pela febre de brincar. E eu nunca quis, passei longe, então assim, fecha parênteses, eu sou contra, eu acho essa boneca feia, acho essa boneca aterrorizante, assim, sabe? Criar um brinquedo tão real, acho que pra criança, tô falando pra criança, eu acho péssimo. Agora, um adulto querer embalar um bebezinho, que parece de verdade, aí são outras questões aí psicológicas que a gente tem que analisar separadamente, mas eu vou falar talvez desse impulso, né? Por que as pessoas estão tão impulsionadas a querer cuidar, a querer nutrir, até essa propensão a gostar desse tipo de coisa? Porque Júpiter já está a caminho, está quase com o pezinho lá em Câncer. E isso é bastante coisa. A gente está falando de um ano regido por Júpiter, não sei se vocês se lembram, mas eu fiz live aqui já falando que é o ano de Júpiter. Efetivamente começamos no dia 20, né, 20 ali
de março, junto com o equinócio de outono, ou seja, junto com a entrada do signo de Áries, onde a gente tem a entrada do ano astrológico real, ali foi o marco, né? Onde a gente tem a troca da regência do planeta, né? Pela astrologia tropical. Então, o Júpiter é o nosso regente deste ano, né? Começou agora, então ele tá começando ali, tá se ajeitando. Porque que Júpiter é espaçoso, ele já deve ter chegado, né? Arrumando seu espaço. Diferente dos outros planetas, Júpiter tem a sua expansividade natural. Então, ele já tá se ajeitando, mas a gente realmente leva um tempinho ali, né? Para a coisa realmente pegar e engrenar. Mas já estamos nesse padrão, né? E em Câncer, gente, que ele já está quase entrando nesse signo, é o signo da família, ou seja, todos nós, direto ou indiretamente, uns mais, outros menos, iremos sentir, né, essas emoções mais à flor da pele, né, essa expansividade maior, né, de situações que remetem à família, que remetem ao aconchego, ao cuidar, ao nutrir, isso tudo vai estar, né, em voga, vai estar ali, né, a gente vai estar respirando essa energia, ela vai estar expansiva, né, Júpiter é um cara, assim, um planeta super expansivo, ele tem uma energia, né, que é muito para fora, é muito diferente de Saturno, que foi o nosso regente do ano passado, né, a gente falou bastante aqui, né, comentei bastante coisa sobre Saturno, eu vim falando de Saturno, eu acho Saturno fantástico, né, embora as pessoas muitas vezes critiquem Saturno, mas sem Saturno a gente não tem aprendizado, tá, gente? Se só Júpiter fosse bem-vindo na nossa vida e a gente afastasse Saturno, a gente não teria grandes aprendizados. E olha que Júpiter é o pai do conhecimento, né? É o ícone, assim, do conhecimento empírico, né? Da sabedoria, enfim, dos ensinamentos também. Claro que os dois juntos ali, né? Esses dois transpessoais, são planetas considerados transpessoais, né? Eles estão um pouquinho além dos pessoais, que orbitam mais próximos, né, da Terra ali, do Sol também, e aí a gente tem os transpessoais que estão uma camada além, e os geracionais que estão para além, né, mais longe ainda. Então esses dois planetas, tanto Júpiter quanto Saturno, são grandes mestres, né, os dois, cada um com a sua forma de conduzir, né, enfim, de ensinar. Saturno ensina a duras penas, Saturno ensina com limitações, Saturno ensina a partir das restrições da vida, daquilo que falta, daquilo que a gente perde, daquilo que a gente não tem, né, daquilo que é menor, da onde a gente tem que caber, do essencial. Saturno ensina que a gente precisa do essencial. Aí vem Júpiter, né, abraça tudo, e ele quer que a gente expanda, ele quer que a gente evolua, né, e ele dá essa abundância, né, por isso que Júpiter tem muita ligação com a abundância da vida. Só que não é só isso, né, as pessoas focam só no lado bom. Se a gente for pensar, tudo na vida tem luz e tem sombra, nem tudo é luz o tempo todo, nem tudo vai ser sombra o tempo todo. Saturno não é só feito de sombras, é isso que eu quero trazer. Não é feito só desses momentos sombrios da dificuldade, é da dificuldade que nasce nosso poder de conhecimento interno, de autoconhecimento, de crescimento e de amadurecimento. Isso é Saturno que dá. Por outro lado, Júpiter ensina, né, como a gente pode ser mais expansivo, mais observador, né, mais nutridor de tudo e de todos, né, de trazer, é como se fosse um grande guru, né, alguém que realmente abraça e quer ensinar e quer levar, né, mas no lado também sombra, né, de um Júpiter, ele é espaçoso, ele pode tender aos exageros e muitas vezes a gente, obviamente somos seres humanos, se a gente for olhar o nosso Júpiter do nosso mapa, ali você vai entender exatamente as suas grandes derrapadas dos exageros da sua vida, seja em relação à sua rotina, comida, alimentação, ou se tem mais a ver com o seu corpo físico, né? É muito curioso, né, esse tipo de coisa, assim, onde que a gente exagera até caindo para um lado, se a gente for pegar o lado mais sombrio mesmo de Júpiter, né? Ele é muito inteligente, ele traz essa sabedoria, mas ele no lado sombrio, ele é arrogante, né? Ele vem com uma arrogância. Então, se eu tenho um Júpiter de casa 1, é maravilhoso, né? Eu sou uma pessoa que passa
um conhecimento para as pessoas olham para mim e me veem como um mestre, como um professor, como alguém que sabe, né, que tem uma sabedoria nata, mas ao mesmo tempo eu posso passar, né, uma ideia de que eu sou uma pessoa arrogante em alguns momentos, né, em determinados momentos, ou que eu possa ser, né, ocupar espaço demais onde eu tô, e isso vem para minha personalidade, né, as pessoas falam, nossa, essa pessoa, né, tá ocupando um espaço aqui, não tá nem percebendo, né? Então, ele pode também cair nessas armadilhas, sim, bastante, né? E a pessoa pode ter, de repente, dependendo do signo que for, pode ter uma tendência a engordar, por exemplo, ou fazer músculos, né? São pessoas que têm tendência a crescer, a expandir o seu corpo físico. Por exemplo, eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Então, é legal que a gente observe no nosso mapa sempre aonde está o nosso Júpiter, porque lá de fato é onde a gente mostra a nossa expansividade, pode ser na casa 6, pode ser na casa 10, que é no trabalho, na casa 2, que é de ganhar dinheiro, enfim, na casa dos filhos, a pessoa que tem ali, né, na casa 5, uma pessoa que vai querer expandir, ela pode até não ser pai, mãe, não ter filhos, mas com certeza então ela vai de alguma forma trazer isso para a vida dela, pode ser um mestre, um professor, alguém que cuida de muitas pessoas, né, de muitas crianças talvez, tem muita gente que eu conheço que tem Júpiter na 5, eu inclusive, o meu tá entre a 5 e a 6, né, eu acho que eu vivencio um pouco, já vivenciei mais na 5, hoje eu vivencio o meu Júpiter mais na casa 6, porque tem isso também, mas isso é assunto para outra live, quando os planetas caem numa divisa ali, o meu tá bem na linha, tá no mesmo grau da cúspide, ele perde por minutos, assim, por 2 ou 3 minutos de diferença entre a casa 5 e 6, então dá para considerar um pouco das duas, e de fato, sei lá, não sei se dá para dizer que é por isso, mas eu tenho 3 filhas, eu também gosto de lidar com jovem, com adolescente, com criança, sempre, né, chamei a atenção de que crianças costumam grudar assim em mim, né? Enfim, tem um pouco dessa leitura também, mas eu também tenho Sol na casa 5, então isso também faz uma outra leitura, complementa, né? Na casa 5. Mas só para a gente entender que fazendo a leitura do nosso próprio Júpiter, a gente entende aonde a gente expande, tem tendência, onde também a gente tem tendência a derrapar nos exageros, a ser meio arrogante de vez em quando, porque, né, somos seres humanos, vamos errar, não vamos só usar a potência de Júpiter, a gente vai usar o lado bom e o lado ruim, né, o lado luz, o lado sombra, o tempo todo. Então é bom que a gente se observe. Então assim, eu não vim hoje para esse momento aqui do vídeo falar sobre Júpiter nas casas, porque eu tenho esse vídeo aqui, né? Vocês podem digitar aqui no canal Júpiter nas casas, ou Júpiter, que vai aparecer. Inclusive tem acho que um vídeo de Júpiter em Câncer, mas tem nos signos ou nas casas, eu tenho esse vídeo aqui, dá uma pesquisadinha para entender melhor, que é um momento bom da gente se observar. E agora ele vai fazer em breve, daqui poucas semanas, essa passagem de signo, e ele faz isso uma vez por ano. Júpiter fica um ano, cada planeta fica um tempo, né, em cada signo, a gente sabe disso. O Sol, né, ele fica 30 dias, mais ou menos, ali a média, né, no signo. A Lua fica 2 dias e meio, ela é rapidinha. Vênus fica em torno de 2 meses, Marte fica 2 meses e meio, mais ou menos, em cada signo, 3 meses, depende. E por aí vai, Saturno fica 2 anos, ele é um pouquinho mais lento que Júpiter, né? Ele troca cada 2 anos de signo. Júpiter fica um ano, entanto que ele vai entrar agora dia 9 de junho, junho de 2026, final de junho de 2026, ele já tá se despedindo, indo para Leão. Vai ser uma loucura, os egos, os brilhos e as purpurinas. Bom, mas falemos de Câncer, né? Júpiter em Câncer. É muito bom, porque primeiro é o ano de Júpiter, já entramos com todos os pés, estamos fincados nesse ano de Júpiter desde 20 de março, ou seja, abril, maio, já tem 2 meses que a gente está vivenciando esse ano de Júpiter, e ele vai para o seu signo, né, assim, matriz, ali onde ele fica bem pra cara, melhor do que domiciliado, que é em Sagitário e Peixes, ele fica exaltado, ele fica realmente pleno, incrível, né? É como se fosse a energia mais abundante desse signo, que tem a ver com a família, que tem a ver com o afeto, com o cuidar, com o nutrir, né? Com querer ajudar o próximo. Não é exatamente a energia de Peixes, da doação, não é bem nesse sentido, é uma coisa mais familiar, de cuidar dos próximos, né? De cuidar da família. E, no entanto, estamos aí com essa febre de bebês reborn, né? E eu acho que faz alguma, né, tem uma sintonia, faz uma
uma convergência aí, né? Temos aí uma convergência de assuntos, não à toa. A gente está vivendo um mundo muito doido, a gente sabe, já não é de hoje, né? Muitas coisas acontecendo que a gente não entende, não consegue, né, interpretar, mas Júpiter em Câncer traz essa coisa do cuidado, né, do nutrir. E sim, se a gente for pegar pessoas aí que de alguma forma estão mais carentes, né, estão precisando nutrir a sua lua, né, aí entra a lua também nesse papo, né, a gente está falando do signo lunar, a gente está falando de Câncer, né, Júpiter está no signo da lua, que é Câncer. Então a lua tem muito a ver, até porque a lua é a nutrição do nosso mapa, a lua vai falar das nossas necessidades emocionais, das nossas reatividades emocionais, das nossas vivências, né, dos nossos ciclos que se repetem, que muitas vezes a gente nem consegue frear, a gente apenas reproduz, porque a lua vem da mãe, a lua vem dessa matriz, né, daquilo que foi aprendido, e muitas vezes é muito difícil criar uma barreira entre isso, quebrar, né, esse elo entre o que é meu, o que não é meu, o que foi herdado, né, o que foi ensinado, quais são os meus valores. É muito difícil, quando a gente fala da lua, tem essa subjetividade, não é o sol, né, que sou eu, pleno, meu ego, a minha existência, a minha consciência. A lua é o subconsciente, não é o consciente, né, então fala de um plano muito mais subjetivo, que muitas vezes não tem essa, né, essa facilidade de ser mais palpável, da gente entender, da gente tocar, da gente observar de perto e sacar o que é. Fica num plano muito do invisível, do sensível. E então, quando a gente fala desse Júpiter em Câncer, a gente fala da Lua, e é isso que está trazendo à tona pessoas que estão, entre aspas, desnutridas de afeto, desnutridas de amor, carentes de alguma maneira, precisando desse afeto, precisando desse amor, né? Clamando aí por uma necessidade básica de afeto. Então, nem vim para julgar, eu acho bizarro o bebê reborn, eu não gosto desse boneco porque eu tenho 3 filhas e elas já quiseram isso no passado, aí há uns bons anos atrás, elas já me pediram, mas de tanto que eu falei, elas acabaram também entrando na toada, e hoje elas brincam, elas falam, nossa, mas aquele bebê é horroroso, né, é horrível. Parece um bebê de verdade, gente, mas é esquisito para criança brincar. Agora, um adulto brincando dessa forma, eu acho que tem uma camada aí lunar, né, tem uma camada de sensibilidade e, assim, como o pessoal tem falado, né, não querendo pegar vaga no SUS, vaga no busão, né, assento no metrô, né, porque tá com o bebê reborn no colo, tá tudo certo, né, não ultrapassando essa linha do que é, enfim, né, do que é consciente ali e razoável, né, racional, eu acho que tá tudo certo, cada um faz, é que nem cuidar de pet, né, bem que pet é um ser vivo, né, mas assim, as pessoas não passeiam no carrinho, não tem aquela coisa muitas vezes exagerada com pet, eu tenho cachorro, eu amo cachorro, adoro bicho, mas tem pessoas que a gente olha e fala, bom, é meio exagerado até o jeito que a pessoa cuida como se fosse um bebê, né? Enfim, gente, não vim aqui para julgar o que as pessoas fazem, né, com as suas vidas, com boneca, ou enfim, eu só acho que o bebê reborn para criança eu não gosto, eu sou contra, mas eu acho que tá essa onda. O que vocês acham? Vocês acham que faz sentido esse Júpiter em Câncer estar trazendo essa névoa, né, essa febre aí de querer cuidar, de querer nutrir, de querer ser amado, né, de querer ter um sentido de vida familiar? Conta aqui pra mim, eu vou gostar de saber e entender isso na nossa vida, quais são os padrões, né? Se você tem vontade de saber, me chama pra gente bater esse papo, olhar no seu mapa, olhar onde é que esse Júpiter aí, que é o grande planeta do ano, válido aí até junho do ano que vem, como é que ele vai estar reverberando e como que você pode agarrar isso na sua vida, né? Esse ato de nutrir, esse ato de realmente expandir, né, de forma calorosa, em quais áreas da sua vida, em qual área específica é onde Júpiter também está incidindo no seu mapa. Me chama e a gente conversa melhor. Beijo!